que é um relógio cronógrafo? Quais são suas funções essenciais? Qual é a sua história? E mais importante, quais são as soluções que apresenta? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Trevor e hoje no canal Relógios Sem Fronteiras vou falar um pouco sobre um dos relógios mais especiais e relevantes na história da horologia moderna, o cronógrafo. Então, se você quer saber essa história, os modelos mais representativos, sua mecânica e futuro, assiste aí o vídeo até o final. E não se esqueça, por favor, já deixa seu like, se inscreve no canal e considere ajudar o canal sendo um membro horologista. Todos os links aí na descrição abaixo. O relógio cronógrafo sempre representa os modelos mais reconhecidos, os mais famosos, os mais requisitados das grandes marcas. E isso não é nenhuma coincidência. Antes de me aprofundar mais nas engrenagens e movimentos dos cronógrafos, vamos definir e entender a diferença entre os conceitos. Enfim, qual é a diferença entre um cronógrafo e um cronômetro? O cronógrafo é utilizado para medir e registrar curtas passagens de tempo. São relógios convencionais que contêm um mecanismo ou complicação adicional controlado por pulsadores para iniciar, parar e resetar um ponteiro de segundos, que de maneira independente da passagem das horas, minutos e segundos, é capaz de realizar essa medição específica. A palavra cronógrafo vem do grego chronos, que significa tempo, adicionado ao termo graphein, de escrever. O cronômetro, por sua vez, é a peça, o relógio, o instrumento mecânico de precisão, com a capacidade de medir intervalos de tempo com aproximação de décimos de segundos ou menos. Eles precisam ser certificados por órgãos independentes e cumprir com requisitos estabelecidos, como por exemplo o Laboratório de Teste COSC, na Suíça, ou o DIN 8319 alemão. Mas falando de história, a história do cronógrafo, como várias histórias na horologia, é algo complexo, com diferentes vertentes, relojoeiros e diferentes épocas. E por incrível que pareça, sua história continua sendo descoberta e escrita. Porque foi em um leilão em maio de 2012, onde houve uma batalha entre o CEO da Louis Moinet, Jean-Marie Chaler, e o Museu Patek Philippe, para ganhar uma peça que estava sendo vendida, um lendário cronógrafo do Louis Moinet. No final foi vendido por 65 mil francos suíços, e até então essa peça existia apenas nos jornais do relojoeiro. E quando apareceu no leilão, foi um dos grandes marcos da história recente da relojoaria, porque confirmou que sim, que foi Louis Moinet quem criou o primeiro cronógrafo em 1816. Com essa compra, fundamentou e comprovou sua real existência. Porque por muitos anos se pensou que foi Nicolas Roussec que havia criado o primeiro cronógrafo, pois havia inventado um cronógrafo que usava um sistema para escrever em papel em 1821, para ajudar a medir a velocidade de cavalos de corrida. A Montblanc hoje controla o nome Roussec e já criou várias peças em sua homenagem, porém não poderá mais afirmar que foi ele o original inventor do cronógrafo, algo que fizeram por muitos anos, né? Algo impressionante também sobre essa peça, que ficou conhecida como Compteur de Thiers, de Louis Moinet, foi também o primeiro relógio de alta frequência, né, com 216 mil vibrações por hora. Pois é, 30 Hz, realmente algo incrível para a época, né? Ressaltando aqui que essa peça também já tinha funções básicas de um cronógrafo, como início, pausa e reset. Temos também o caso de Adolphe Nicole, o relojoeiro suíço, que havia patenteado essa função de resetear os relógios em 1862. Mas, como ficou comprovado, né, realmente Moinet havia inventado essa função já 50 anos antes. Foi a Longines que miniaturizou essa complicação para um relógio de pulso em 1913, com seu calibre 13.33Z, né, um monopusher. E depois, com a evolução de outras marcas, foi adicionado outro pulsador aí para facilitar a operação dessa complicação. Até então, todas essas peças eram instrumentos mecânicos. Aí o grande desafio era de se fabricar um cronógrafo automático, tecnologia já presente em relógios bem mais simples.
E esse ficou conhecido como o grande desafio horológico no começo do século XX, e que seria uma das grandes barreiras a serem vencidas. Deu-se largada então à grande corrida do cronógrafo automático. Nessa se enfrentando estavam a Seiko, a Zenith e uma parceria entre as empresas Heuer, Hamilton, Dubois de Pras e a Breitling, que ficou conhecido como o Chronomatic Consortium. E quem ganhou essa corrida? Bem, o fato de que 3 projetos separados estavam correndo atrás da maior inovação da relojoaria dos últimos tempos e que esses 3 projetos foram entregues no mesmo ano foi algo realmente nunca antes visto. Eu não consigo dizer aqui, com plena confiança, qual empresa foi realmente a primeira. A Zenith, em sua confiança, nomeou o seu relógio ele primeiro e fez até um press release no mês de janeiro de 69. Porém, em março, o Chronomatic Consortium apresentou 11 protótipos finalizados com ótima performance. E recentemente foram encontrados Seikos 6139 com referências de fevereiro de 69. Independente de qual empresa foi a primeira, cada modelo deixou seu legado. E até hoje são peças muito disputadas. E quem realmente ganhou fomos nós. E bem, como já sabemos, pessoal, 69 foi o início de um grande obstáculo na história dos relógios automáticos suíços. Foi também uma era de criação e criatividade. O cronógrafo se consagrou, sendo capaz de se adaptar em diferentes modelos, diferentes marcas, sempre apresentando sua estética clássica, elegante e esportiva. Os grandes clássicos de hoje são os cronógrafos originais, que por sua precisão, autonomia, confiabilidade, moldaram não apenas o mundo da horologia, mas tiveram impactos que chegaram às estrelas. O cronógrafo, em sua mais pura essência, é um defensor da pura mecânica, um companheiro de confiança nas expedições mais perigosas, captando a pulsação dos esforços mais ousados da humanidade. Nos primórdios da aviação, o cronógrafo encontrou um novo propósito, uma ferramenta vital para os pilotos que navegavam a extensão ilimitada dos céus. Na pista de automobilismo, tornou-se um símbolo de velocidade e precisão, uma testemunha silenciosa do rugido estrondoso dos motores e da emoção da vitória. E quando a humanidade se atreveu a aventurar-se para além dos confins da Terra, o cronógrafo seguiu corajosamente, o seu pulso constante guiando os astronautas através das vastas extensões do espaço e permitindo seu seguro retorno à casa. Hoje, os materiais e avanços tecnológicos e mecânicos permitem que o cronógrafo ainda se mantenha relevante e procurado por entusiastas, admiradores e historiadores da horologia, seja qual for seu orçamento ou marca preferida. O Valjoux, por exemplo, 7750, um dos melhores custo-benefícios que se pode encontrar hoje em dia em cronógrafos automáticos. Hoje, esse movimento é conhecido como ETA 7750 e foi, desde sua origem, uma alternativa mais acessível ao Zenith ele primeiro. Sendo apresentado dia 1º de julho de 74, como falei, durante a crise do Quartz. Quem o projetou foi Edmund Capt, com o auxílio de Donald Rochat. E o 7750 foi o primeiro movimento automático a ser desenhado em computadores. O desafio era enorme, a pressão devido à situação que estava se passando economicamente na Suíça era maior ainda, mas foi um sucesso e em seu primeiro ano vendeu mais de 100 mil unidades. Porém, um ano depois, logo em 1975, o 7750 estava praticamente obsoleto. Por um lado, a alta relojoaria estava conquistando o mercado de luxo, e pelo outro, os movimentos de quartz japoneses dominavam os segmentos de entrada e populares da relojoaria. Já não havia mais modelos, marcas ou clientes dispostos a investir em um movimento automático de preço médio. E aqui, pessoal, mais uma dessas curiosidades únicas e incríveis do mundo da relojoaria.
Como sabemos, a década dos anos 80 foi muito turbulenta devido à crise do Quartz. Tanto o Valjoux 7750, assim como ele primeiro da Zenith, compartilharam o mesmo trágico fim. Bem, quase, né? Mas aconteceu que ambas as empresas solicitaram aos seus criadores, aos criadores desses movimentos, que destruíssem todos os moldes, os projetos, enfim, tudo relacionado a esses dois movimentos, porque seriam praticamente tirados do mercado. Edmund Capt, responsável pelo 7750, e Charles Vermont, responsável da Zenith pela criação do ele primeiro. Então, ambos receberam de seus respectivos chefes as mesmas ordens: destruir tudo. Os movimentos, devido à queda de vendas e de interesse, foram considerados um fracasso comercial. Porém, tanto Edmund como Charles desobedeceram essas ordens e esconderam todo o material que eles desenvolveram na criação desses movimentos. Sem dúvida, eles salvaram a indústria relojoeira ao fazer isso. Hoje, eu considero essas duas pessoas como heróis da horologia. Mas, pois é, pessoal, como vocês devem estar pensando, isso aqui vai ser assunto para um outro vídeo, porque é uma história fantástica. Mas a história ainda não terminou. Hoje temos os relojoeiros como Stephen McDonald, que junto com a MBMF praticamente reinventou o cronógrafo e como ele funciona. Stephen McDonald não estudou para ser um designer, nem um relojoeiro. Ele estudou teologia. Eu acredito que essa sua percepção, totalmente diferente dos conceitos de engenharia, permitiu a criação de algo totalmente único e diferenciado. Além do conceito, a construção do Legacy Sequential Evo é totalmente diferente dos cronógrafos existentes. Na realidade, o relógio contém dois sistemas de cronógrafos independentes, o que possibilita uma variedade de usos e aplicações. Essa genialidade mostra que o futuro ainda pode trazer inovações, tecnologias e conceitos ainda não vistos. Num próximo vídeo, pessoal, eu vou falar das especificações técnicas das diferentes variações dos modelos automáticos de cronógrafo e mecânicos, assim como as variações que existem dentro dessa complicação, né? O Flyback Chronograph, Split Second e outras. Não podemos nos esquecer da história do cronógrafo, uma história de inovação, aventura e uma corrida contra o próprio tempo, pois no coração de cada cronógrafo bate o espírito de exploração, um lembrete de que as maiores viagens e as maiores conquistas podem começar com um único tique do relógio.